Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Que alegria, que privilégio, uma vez mais, nós nos encontrarmos neste canal, o canal da Assembleia de Deus de Rio Claro, Ministério do Belém, para juntos nós compartilharmos a palavra de Deus, compartilharmos as verdades concernentes às promessas de Deus. Se o trimestre passado foi um trimestre abençoado, por que não dizer abençoadíssimo, nós temos a partir de hoje um trimestre extraordinário. Pastor Elinaldo Renovato é o comentarista dessa lição, traz uma contribuição fantástica para o nosso enriquecimento espiritual e, sem dúvida, trará para sua casa, sua vida, sua família, bênçãos e ainda maiores certezas no tocante às promessas de Deus. Vamos entender a fundo sobre este assunto. Mas antes, eu quero orar com você e agradecer ao Senhor por este privilégio e essa oportunidade tão especial. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te adoramos por teu amor, te adoramos por tua graça abundante, adoramos ao Senhor pelos grandes feitos do Senhor. Cremos, ó Pai amado, piamente nas promessas do Senhor para as nossas vidas, na bênção do Senhor sobre as nossas casas, famílias. E neste trimestre que se inicia, nós queremos clamar ao Senhor um direcionamento, Pai, a cada um dos nossos professores, aos quais me incluo, Pai, pedindo ao Senhor inspiração, ó bendito Deus, para falar da Tua palavra, e a cada aluno em toda a cidade de Rio Claro, em todo o campo de trabalho dessa igreja, por que não dizer no Brasil e no mundo, onde este estudo será, ó Pai amado, pormenorizadamente aplicado, que o Teu nome seja glorificado e exaltado no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, meus amados irmãos, nós temos uma importante lição para todo esse trimestre. Nós estudaremos sobre as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E para isso nós teremos aí 13 lições falando a respeito das promessas de Deus. Começando hoje falando sobre as promessas de Deus, exatamente sobre essa temática e falando sobre as promessas condicionais, incondicionais, entendendo, contextualizando a respeito disso. E uma das lições que falará diretamente com a lição de número 1 será a lição de número 13, lá a última lição, quando falaremos sobre as promessas de Deus que são infalíveis. E aí nós temos um conjunto de lições que poderíamos dividi-las em blocos. Por exemplo, são 2 e 3 as promessas de Deus para Israel, e aí, concernente a essa mesma contraposição, as promessas de Deus para a igreja. E aí nós temos promessas que estão ligadas à obediência e a soteriologia, não é, que é a salvação. E aí nós podemos considerar as lições 4 até a lição de número 11, onde fala da promessa e obediência, promessa de salvação, promessa de cura divina, coração novo, paz, né? E aí pais e filhos, proteção divina e provisão. Louvado seja o nome do Senhor. Que seja um trimestre abençoado para as nossas casas, que nós sejamos, de fato, abençoados através da palavra de Deus. Então, nesse trimestre, nós vamos falar muito a respeito das promessas de Deus, direcionadas ao seu povo, direcionadas à igreja, direcionadas a Israel ao longo da história. Nessa primeira lição, então, como eu disse, nós vamos procurar definir. Nós definiremos o que são as promessas de Deus e como elas são fundamentadas. E, além disso, nós vamos identificar os tipos e propósitos das promessas. Então, quero te convidar para, nesse trimestre, nós aprendermos juntos a palavra de Deus. O textuário da lição está na revista. O textuário diz: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Jeremias, capítulo 1, versículo de número 12. Eu separei na nova versão, Novo Testamento, na linguagem
nova tradução, melhor dizendo, na linguagem de hoje, a NTLH, o texto diz assim: o Senhor me disse, você está certo, eu também estou vigiando para que as minhas palavras se cumpram. Louvado seja o nome do Senhor. Na Terra Santa, a amendoeira, quando você pega esse contexto de Jeremias, fala exatamente da amendoeira, que em janeiro ela dá a sua primeira indicação de que a primavera está chegando. E a palavra em hebraico para amendoeira é saked. E a palavra para vigiar, quando o Senhor diz, eu velo, eu vigio para cumprir a minha palavra, a palavra vigiar, ou acordado, alerta, é soked. Veja bem, amendoeira, saked. Vigiar, estar atento, acordado, soked. Então Deus é tremendo e Ele usa esse jogo de palavras exatamente para chamar a atenção de Jeremias para o fato de que Ele, o Senhor Deus, Ele está sempre acordado, sempre vigilante, para velar sobre a sua palavra e cumpri-la. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê, meus irmãos? As afirmativas divinas são sólidas. As afirmativas de Deus, elas são sólidas. Nem sempre posso confiar nos meus sentidos, porque eles são capazes de me iludir. Nem sempre eu posso confiar na minha mente, porque a minha mente ela está sujeita a se equivocar. Nem sempre eu posso confiar no meu coração, porque ele é enganoso. Nem sempre eu posso confiar nas pessoas, porque elas se mostram falhas, se mostram imperfeitas. Mas, por outro lado, eu sempre posso confiar em Deus e naquilo que Deus diz. Aleluia! Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E aí o texto diz, porventura, tendo ele dito, não o fará, ou havendo falado, não cumprirá. Números capítulo 23, versículo de número 19. Então nós podemos confiar em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Seguindo, a verdade prática diz assim, Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. Deus faz suas promessas com o propósito de nos conduzir a um relacionamento mais profundo, a um relacionamento mais íntimo com Ele, nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Não se trata apenas de conceder vitórias, não se trata apenas de atender às nossas necessidades, mas Deus, dentro dos propósitos da sua promessa, Ele tem o propósito de revelar o seu caráter, e não somente isso, atrair também o nosso coração para mais perto dele, nos aproximar cada vez mais de Deus. Assim como Abraão, quando nós lemos a Bíblia, que experimentou uma intimidade, e o texto diz que ele experimentou uma amizade com Deus, em crer nas suas palavras, nós também. O amigo de Deus confiou, o amigo de Deus creu, Abraão tinha esse relacionamento íntimo com Deus, nós também somos chamados, nós estamos sendo chamados nessa lição, estamos sendo convidados, chamados a desfrutar da presença de Deus em nossa vida. Você pode glorificar a Deus por isso aí na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Daí nós podemos seguir agora para o primeiro tópico, a introdução, a nível de introdução. O comentarista diz o seguinte: as promessas divinas têm como objetivo atender os desígnios de Deus. Para se concretizarem, elas dependem da fé plena nele e na sua palavra. Por isso, ao longo desse trimestre, estudaremos a respeito das promessas de Deus, seus desdobramentos em nossa vida e, especificamente nessa lição, desenvolveremos o assunto com o objetivo de conhecer os conceitos básicos, tipos, propósitos de promessa de Deus, segundo a sua palavra, conforme nós trouxemos nesse comentário a nível, à guisa de introdução. Por assim dizer, nós vamos então para o primeiro tópico dessa lição, um convite de Deus. Um convite, uma promessa. Um convite,
uma promessa. É o primeiro tópico, e a lição diz assim, Isaías 55 é um convite de Deus para Israel desfrutar de uma grande bênção divina. É uma promessa maravilhosa de redenção. Nós temos aqui na nossa lição, na leitura bíblica em classe, a partir do versículo de número 6, mas eu quero ler com você a partir do versículo 1, Isaías capítulo 55, eu vou ler, da lição está constando no slide, mas você pode acompanhar pela sua Bíblia aí. Todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, porque vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não satisfaz. Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe a governar dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que nunca o conheceu virá correndo para junto de você, por causa do Senhor, seu Deus, e do Santo de Israel, porque ele o glorificou. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, antes que nós continuemos aqui no tópico de número 1, eu preciso apresentar os objetivos da lição. Isso é importante, vai aparecer aí no slide para você, mas eu quero compartilhar com você os objetivos da lição. Eu estou sem o retorno, a técnica, se puder colocar, é importante para que a gente tenha noção do posicionamento do slide, e assim nós conduzirmos da melhor forma aqui a lição. Ótimo, agora sim, perfeito. Mateus, Lucas, tá o Pedro, está aqui um pessoal aqui na nossa técnica, cuidando para que tudo corra bem. Então nós temos aqui os objetivos da lição. Objetivo de número 1, definir a promessa divina como um convite especial da parte de Deus ao povo para desfrutar de uma grande bênção. Nós falamos aqui já o tópico de número 1, o título do tópico número 1, e nós vamos discorrer nele esse primeiro objetivo. No tópico de número 2, nós vamos discorrer o segundo objetivo da lição, apresentar os fundamentos das promessas divinas e a infalibilidade de Deus no tocante ao cumprimento das promessas. Então, nós vamos entender isso, esse segundo objetivo, no segundo tópico da lição. E aí, fechamos a lição com o terceiro, onde nós vamos elencar os tipos e propósitos das promessas divinas ao longo da Bíblia. E aí nós fechamos os 3 tópicos, a palavra chave desse estudo, claro, sem dúvida, é a palavra promessas. Louvado seja o nome do Senhor. E agora sim, eu acredito, nós entramos, então, propriamente dito, no primeiro tópico da lição. Um convite e uma promessa é o primeiro subtópico. Então, um convite de Deus é esse tópico que nós vamos falar. Primeiro subtópico, um convite, uma promessa. Nós lemos Isaías capítulo 55, versículos 6 a seguir, melhor dizendo, versículo 1 a 6, porque há características desse convite de Deus, esse convite divino. Não é? E quando nós lemos aí, quando o profeta Isaías cita essas características ali dentro, nós podemos tirar exatamente essa orientação desse convite. Nós entendemos sobre esse convite. A primeira coisa é, quem é convidado? E o versículo começa já falando, vós todos, ou todos vós. Então, não somente os judeus aos quais a palavra de salvação foi enviada em primeiro lugar, a priori, mas a todos os homens, em todos os lugares. Então, a primeira característica que nós vemos nesse convite divino, nesse convite do Senhor. A segunda é a condição necessária para ser bem-vindo à graça do Evangelho. Qual é a condição necessária para ser bem-vindo à graça do Evangelho? A resposta é simples e está no texto também, não é? Ter sede. Aquele que tem
sede. Aqueles que desejam verdadeiramente a graça de Deus são os que a receberão de braços abertos, de bom grado. No entanto, essa sede aqui, ela não é uma sede física, é importante que se diga isso, mas é uma busca interior, é uma ânsia da alma. Os bem-aventurados, os felizes, são aqueles que não estão satisfeitos com aquilo que o mundo oferece, ou seja, com essa superficialidade do mundo, com os seus prazeres passageiros. Não, eles não confiam nas suas próprias obras de justiça, mas reconhecem a sua necessidade profunda de Cristo, a sua necessidade profunda da justiça de Cristo. Estes são os que têm sede, essa sede espiritual. E outra característica também, diz ali, para onde são convidados? Para onde que esses convidados são convidados? Vinde às águas. Olha o que Isaías diz aí. Vinde às águas. Vou parafrasear. Vinde a Cristo. Vinde à fonte aberta. Vinde à rocha ferida. Lembra da rocha ferida? Lá no deserto, de onde fluiu água? Vinde a rocha ferida, e sim, vinde também as santas ordenanças, essas correntes que alegram a cidade de Deus, que está lá no Salmo de número 46. Elas podem parecer simples como águas, podem parecer simples como água, mas para aqueles que creem em Cristo, aleluia, elas são como vinho, elas são como leite, abundantemente revigorantes. Pense lá nas águas curativas, nas águas vivas. Lembre-se das palavras do nosso Senhor, lá em João, capítulo 7, versículo 37. Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Ou seja, a água da vida está disponível e gratuitamente para quem desejar. Portanto, venham, é o convite, venham, sedentos da alma, bebam dessa fonte inesgotável, porque ela saciará as necessidades mais profundas da nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. Outra característica, aquilo a que eles são convidados a fazer, está também no texto de Isaías, capítulo 55, versículos 1 até o versículo de número 6. No versículo 1, nós encontramos a expressão, vinde, comprai, vinde, comei. E essa passagem ela destaca uma aparente contradição quando você olha para ela, não é? Porque como que alguém sem dinheiro pode comprar? Como que alguém sem dinheiro pode adquirir alguma coisa comprando? Por um lado, a falta de recursos financeiros aqui no texto parece indicar a incapacidade, parece indicar um desamparo. Por outro lado, nós percebemos o quê? Que nada pode ser obtido sem pagamento. Ok, mas implicitamente no texto, o servo, possivelmente aqui, referindo-se a Jesus Cristo, até porque Isaías é um livro altamente messiânico, não é? Profecias messiânicas. Então, quando fala do servo aqui, possivelmente referindo-se a Jesus Cristo, este o servo, pagou o preço da compra, então tornou possível essa aquisição. Por isso o convite, não é? Aquilo a que eles são convidados a fazer. Vinde, comprai, vinde, comei. E aí nós terminamos a última característica dentro deste convite, aqui, em Isaías capítulo 55, versículos 1 a seguir, é a completude da provisão. Porque as bênçãos, elas consistem nas águas do Espírito, no vinho da alegria, preste atenção nisso, nas águas do Espírito, no vinho da alegria e no leite da boa palavra de Deus. Ou seja, são dádivas da graça, obtidas sem dinheiro, obtidas sem preço. É graça, é graça, é graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, o segundo tópico 2, 1.2, não é? Dentro das promessas, nós sabemos que é preciso
buscar ao Senhor. Então, para que nós tenhamos acesso a tudo isso, a essa água, não é? Ao vinho, ao leite, mencionado aqui em Isaías, não é? Que simbolizam a alegria, águas do Espírito, o leite da boa palavra de Deus, nós precisamos buscar ao Senhor, que é o tópico, subtópico 2, versículo 6 do capítulo 55, aparece no imperativo ali, no imperativo, e diz: buscai ao Senhor, é o primeiro versículo da leitura bíblica em classe, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O comentarista diz, aqui nós somos instados pela palavra de Deus a buscar ao Senhor por meio da oração e de um relacionamento sincero, a fim de alcançarmos uma resposta dele, do Senhor. No Novo Testamento, nosso Senhor ensinou que a quem pede será dado, quem busca encontrará, quem bate, a porta será aberta. Mateus capítulo 7, versículo 7. O Senhor Jesus então confirma, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, se abre. Busquemos a Deus enquanto podemos fazer isso hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a chave para desfrutar a bênção segura, duradoura de Deus é simples. Venha, venha, venha. E aí continua, ouça, 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 venha a mim, dê ouvidos, versículos 1 até o versículo 3, venha a mim, dê ouvidos. Mas o que exatamente está envolvido nesse ato de ouvir? Aí fica a pergunta, o que está envolvido nesse ato de ouvir? Em primeiro lugar, é reconhecimento de urgência. Exatamente, escassez, reconhecimento de urgência. Enquanto o dia da oportunidade ainda dura, não é? Enquanto o dia da oportunidade ainda dura. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então nós precisamos reconhecer a urgência, porque a oportunidade de nos aproximarmos de Deus, ela não deve ser negligenciada, nós não podemos deixar para depois. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Louvado seja o nome do Senhor. A que mais está envolvido esse ato de ouvir? Está envolvido numa renúncia do pecado. Exatamente isso. O processo envolve reconhecer e renunciar o pecado. Olha o que diz o versículo 7. Deixe o ímpio o seu mau caminho. Isso significa o quê? Abandonar os nossos caminhos errados e nos voltarmos para Deus, que é compassivo, é perdoador, aleluia, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Aí termina, não é? Mostrando que Deus é bom, que Deus é compassivo, que Deus é perdoador, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. E não somente isso, também significa esse ouvir significa também submissão total a Deus. Exatamente isso. Nós devemos submeter tudo o que pensamos e fazemos à vontade do Senhor nosso Deus. Versículos 8 e 9 da leitura bíblica em classe. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isso significa alinhar as nossas escolhas, as nossas ações aos princípios de Deus, aos princípios divinos. Louvado seja o nome do Senhor. E aí a gente fecha esse tópico com o tópico 1.3 dessa lição, que é preciso então, se nós precisamos nos submeter a Deus, ouvir, renunciar o pecado, reconhecer a urgência de buscar ao Senhor, então é preciso se arrepender. Há uma
ênfase aqui no versículo de número 7, porque na busca, a lição diz assim, o comentarista, na busca sincera a Deus, devemos nos converter ao Senhor de todo o coração, pois Ele é poderoso para perdoar, conforme nós lemos aqui. Quando o arrependimento impulsionado pelo Senhor acontece, os nossos pensamentos se alinham aos pensamentos do Senhor, que são maiores que o nosso, seus caminhos mais altos do que os nossos. Assim, toda pessoa que tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus, experimenta júbilo, experimenta florescimento espiritual no lugar de aridez e sequidão. Há gloriosas promessas de Deus para o povo que teve um encontro verdadeiro com Ele por meio de Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Então, o pecado, ele é um grande obstáculo, por assim dizer, que nos impede de termos um relacionamento íntimo com Deus e assim, então, desfrutar das promessas de Deus. No entanto, mediante o arrependimento, quando há um arrependimento, e esse arrependimento envolve a convicção do pecado, é saber, reconhecer que é pecador, envolve um quebrantamento verdadeiro, não um remorso, mas um quebrantamento verdadeiro e uma confissão sincera. Então, quando há essas três condições, reconhecimento do pecado, convicção do pecado, segundo lugar, quebrantamento verdadeiro, terceiro, confissão sincera, nós alcançamos então graça, favor imerecido, nós alcançamos graça e alcançamos misericórdia da parte de Deus. Com isso, a barreira é desfeita, o pecado é perdoado, aleluia, e nós nos tornamos filhos e herdeiros de Deus. Então lembre-se disso, o arrependimento de verdade não é quando você chora, eu falei aqui de remorso, não é? Então arrependimento de verdade não é quando você chora, ainda que você pode chorar de arrependimento, mas é quando você muda. Mudar é conversão, eu mudo o meu caminho, eu converto, não é? Há uma conversão, de fato, uma mudança. E nós podemos aplicar isso, porque a maior e mais sublime de todas as promessas feitas de Deus é a nossa salvação em Jesus Cristo. E há promessas da parte de Deus que só podemos desfrutar se nós aceitarmos esse convite de Deus, para fecharmos esse bloco, aceitarmos esse convite de Deus, entendermos essa urgência. E as promessas de Deus, elas estão sempre infinitas, elas são, melhor dizendo, elas são e serão sempre, escute isso e guarde nas tábuas do seu coração, as promessas de Deus, elas serão sempre extraordinárias, serão sempre mais extraordinárias do que as promessas do pecado, do que as promessas do mundo, do que as promessas de Satanás. As promessas de Deus, elas serão sempre infinitamente mais extraordinárias do que elas. Louvado seja o nome do Senhor. E aí a gente fecha esse bloco de número 1, a síntese do bloco, ou a sinopse do bloco, diz assim: as promessas de Deus estão firmadas na veracidade da sua santa palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Espero que esse canal esteja sendo bênção na tua vida. Se esse conteúdo, essa lição está sendo bênção, esse canal tem sido bênção para a tua vida, tua família, você que ainda não é inscrito, se inscreva, dê um like aqui nesse vídeo. Isso mesmo, dê um like. Eu preciso pedir para você, dê um like e faça um comentário. Não é? Você se sente tímido em escrever algo, em fazer um comentário, coloca ali, né, um emoji ali, enfim, porque cada vez que você interage com o canal, a plataforma entende, não é, que o conteúdo é relevante e apresenta ele para mais pessoas que estão aí na rede de pesquisa, segunda rede de pesquisa maior do mundo, que é o YouTube. Então a pessoa está pesquisando e o canal então é apresentado. Faça isso, porque assim nós vamos alcançar mais vidas, o evangelho é pregado, a palavra é ensinada e vidas são guardadas, não é, do mal, porque tem muita gente ensinando errado por aí. Então a gente precisa compartilhar aquilo que é de fato verdadeiro, aquilo que é fiel à palavra de Deus. Meus irmãos, então nós vamos para o segundo tópico, as promessas e seus fundamentos. Já entramos então no primeiro tópico deste segundo tópico, que é o tópico 2.1, a promessa na Bíblia. A lição diz assim: a palavra promessa está presente ao longo de toda a Bíblia. Portanto, podemos afirmar que a palavra promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus comprometer-se com alguém
em relação a alguma coisa. Então, definindo a palavra promessa, o comentarista ele traz aqui rapidamente a respeito dessa definição, mas a gente pode colocar essa expressão promessa em mais detalhes ainda e entendermos melhor. Promessa é o compromisso oral ou escrito de realizar um ato ou de contrair uma obrigação. A promessa, ela é, portanto, uma declaração de que, embora diga respeito a fatos que irão ocorrer no futuro, ela gera no presente um compromisso. Então, são fatos que vão acontecer no futuro, mas gera no presente um compromisso, ou seja, um vínculo, uma obrigação. Então, a promessa é um ato de vontade, é uma declaração de um querer que, entretanto, quando dirigido a outras pessoas, uma vez aceito, gera uma obrigação da parte de quem prometeu. Então, a promessa de Deus, ela é de cumprimento certo, meu irmão. Quando a gente falamos da definição, e eu posso afirmar, a promessa de Deus, ela é de cumprimento certo, ela é de cumprimento inevitável, porque o seu autor, não é? Aquele que fez a promessa, é o Deus fiel, o Deus que não muda. Deus que não muda, o Deus em que não há sombra de variação. Por isso Jesus disse que os céus e a terra passarão, mas as suas palavras não hão de passar. Por quê, meus irmãos? Deus não prometeu com falsidade. E Ele não prometeu qualquer coisa que não possa cumprir. Não. As promessas divinas, elas revestem-se de várias qualidades, sendo elas boas, santas, grandíssimas e preciosas. As promessas de Deus, elas podem ser obtidas mediante a fé. Elas são conferidas aos que creem. Elas são herdadas mediante a fé, mediante a paciência. Elas se cumprem no devido tempo. Nenhuma das promessas divinas haverá de falhar. Não é como as promessas feitas por homens no altar do casamento e que se quebram no meio do caminho de uma relação conjugal. Não é a promessa feita de um pai para filho que eventualmente se quebram, não é, por ocasiões inúmeras. Deus, Ele é fiel na sua palavra para a cumprir, e eu reitero, nenhuma das promessas divinas haverá de falhar. Tópico 2.2, Deus é infalível. E eu quero me prender nesse tópico, porque ele é extraordinário e fala do Deus que não falha. A lição diz assim, como vimos na leitura bíblica em classe, Isaías 55, o Deus poderoso não falha em suas promessas. Essa afirmação está fundamentada em seus próprios atributos, preste atenção nisso, em seus próprios atributos incomunicáveis, isto é, servimos a um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Com atributos incomunicáveis, nos referimos aos atributos que o ser humano algum pode ter, somente Deus. E o comentarista continua, por exemplo, o ser humano, ele não tem todo o poder na terra, não conhece todas as coisas, nem pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. O Deus Todo-Poderoso tem essas capacidades como constituintes da sua própria natureza. Por isso, Ele não falha, Ele não muda. Quando nós olhamos no estudo da teologia, nós aprendemos sobre isso, não é? Toda quinta-feira nós temos aqui o ETAD, o curso teológico, básico, médio, enfim. E nós temos condições de aprender algumas lições, e dentre elas, essa que fala sobre os atributos de Deus, que são o quê? São as qualidades ou características atribuídas a Deus, atribuídas ao Senhor, a partir do ensino da palavra, do ensino da Escritura Sagrada. Então, esses atributos, eles são divididos em duas categorias principais. Os atributos de Deus são distribuídos em atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. O primeiro deles, o primeiro conjunto desses atributos, são os atributos incomunicáveis, que são aqueles que afirmam a grandeza, afirmam a majestade absoluta de Deus e pertencem somente a Deus. Então, dessa forma, eles não são compartilhados com o homem, com a humanidade. São atributos que trazem em si as características que estão intrinsecamente ligadas a Deus, inerentes à natureza de Deus. Alguns exemplos desses atributos incomunicáveis são a onipotência,
segundo a onisciência, a onipresença, esses três muito conhecidos de todos, mas a gente pode falar também da imutabilidade e da eternidade. Aí nós entendemos então que quanto aos atributos comunicáveis, diferente dos incomunicáveis, estes já são chamados assim porque, de alguma forma, eles são comunicados. Posso facilitar a compreensão dizendo eles são compartilhados com o homem ou com os seres humanos, por assim dizer, para tratar na completude, não é? E eles também podem ser tratados, ser tidos como reflexo do caráter de Deus e que podem ser, então, experimentados e vivenciados por mim, vivenciados por você, vivenciados por nós. Alguns exemplos, por exemplo, desses atributos comunicáveis compartilhados com o homem são o amor, a bondade, a misericórdia, a graça, a paciência, a sabedoria, a justiça. Então, são atributos que, quando nós expressamos alguma dessas qualidades na nossa vida, nós estamos fazendo o quê? Refletindo o caráter de Deus. É isso que o crente tem que fazer. Ele tem que refletir o caráter de Deus. Então, quando a gente expressa alguma dessas qualidades, nós expressamos, nós refletimos o caráter de Deus. Nós estamos espelhando, refletindo a imagem, a semelhança de Deus. Então, se nós conseguimos ser bons, escute isso, se nós conseguirmos ser bons, se nós conseguirmos ser justos, se nós conseguimos ser honestos, se nós conseguimos ser pacientes, se nós conseguimos ser santos, tudo isso devemos a Deus, porque nada disso é inato em nós. Não, é caráter de Deus. E se não houver a graça de Deus, nós não temos condições de viver ou de demonstrar esse caráter de Deus em nós. Então nós podemos, prosseguindo aqui, vamos definir então e ver esses três atributos incomunicáveis de Deus, os três principais, para nós compreendermos por que as promessas de Deus são infalíveis, até porque nós estamos falando de promessas. Para uma promessa ser infalível, há um Deus infalível. Então, para nós entendermos isso, por que as promessas de Deus são infalíveis? Primeira característica, né, de Deus, esse atributo incomunicável, que é a onipotência. A palavra onipotência, ela não é encontrada, você não vai encontrar ela explicitamente na Bíblia, mas o ensino de que Deus é onipotente é facilmente percebido na palavra de Deus. Por exemplo, a onipotência de Deus, ela pode ser vista na obra da criação. Quem criaria algo do nada? Quem traria a restauração do nada? Deus. Deus, quem pode fazer isso? Por isso, na palavra de Deus, nada é difícil para Ele, diz o texto, nada é difícil para Deus. Tudo se torna possível com Ele, aleluia. Nada é difícil para Deus, tudo se torna possível com Ele, nada pode impedir o seu propósito. Ele conduz a história e Ele possui pleno controle de todas as coisas, até dos menores detalhes, como os cabelos da nossa cabeça. Deus tem o controle de todas as coisas. Nenhum pardal cai de uma árvore sem que Deus não permita. Nenhuma folha sequer cai de uma árvore sem que Deus permita. Ele conhece, Ele criou as estrelas, conhece cada uma delas pelo teu nome. E a Bíblia diz, Ele chama, elas apresentam-se a Ele e diz, eis-nos aqui, louvado seja o nome do Senhor. Deus é infalível, louvado seja o nome do Senhor. Então nada pode escapar ao poder de Deus. Além do mais, a sua onipotência, todo o poder de Deus se revela indiretamente, melhor dizendo, na promessa de que tudo é possível ao que crê. É mais uma promessa de Deus. Se nós fôssemos falar de todas as promessas na Bíblia, não caberia num trimestre, não caberia em meses de estudo sobre as promessas de Deus. Então, outra promessa é, tudo é possível ao que crê. E na declaração do apóstolo Paulo, então, por que não dizer assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece? Essa palavra onipotência, ela traz, então, essa ideia, essa
ênfase no poder de Deus, essa declaração, não é? Do poder de Deus. Já onipresença, que vem do latim omni, não é? Omni, todo, não é? Omnichannel, todos os canais em um único canal, por exemplo, é todo em um só. Né? Então, omni é exatamente isso, que é presentia, ou presença, ou presente. Assim, então, onipresente é a característica de quem está presente em toda parte. Deus está em todo lugar. Né? E é claro, é óbvio, que essa característica ela só pertence a Deus. E ele não compartilha com nenhuma das suas criaturas. Então, no sentido geral da onipresença de Deus, nós entendemos então que é impossível alguém distante dele, estar distante de Deus, ou fora da sua presença. É impossível. Então, sob esse aspecto, nós entendemos que todos os homens, até mesmo Satanás, até mesmo os demônios, estão sempre na presença de Deus, porque Deus está em todo lugar. A doutrina da onipresença de Deus, ela deve ser, então, entendida, né, para nós, para mim, para você, de grande conforto para nós. Todos aqueles cristãos, os homens, mulheres que creem no Senhor, podem ter esse atributo da onipresença como um conforto grandioso, porque ela garante essa onipresença, aleluia. Ela garante que a presença de Deus, aleluia, ela está sempre conosco, que o cuidado pessoal de Deus estará sempre conosco, do nosso lado, aleluia, conosco, ou seja, independentemente de onde estivermos ou de qualquer circunstância que possamos enfrentar, nós podemos ter esta certeza da presença de Deus conosco. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o terceiro atributo, eu disse que ia me apegar mais nesse tópico, o terceiro atributo mostrando esse Deus poderoso, infalível. Nós estamos ainda no tópico 2.2, esse Deus que é infalível, ainda falando da onisciência de Deus. Falamos da onipotência, onipresença, agora a onisciência, que é uma palavra latim, formada pela combinação de omni, que é todo, ou completo, e scientia, que significa conhecimento. Então, entenda, ligando ambas, basicamente, ser onisciente é saber de tudo. É saber de tudo. Deus sonda os pensamentos e as intenções do coração do homem. Ele conhece exaustivamente o futuro. Tanto conhece o passado e o presente. Ou melhor dizendo, ele conhece o futuro tanto quanto conhece o passado e conhece o presente. Então, não há embaçamento, é uma leitura clara do futuro, assim como vê o passado e o presente, aquilo que já aconteceu e o momento que nós estamos agora. Ou seja, a onisciência de Deus, ela abrange todas as possibilidades, ou seja, ele tem ciência de todos os acontecimentos possíveis que nunca ocorreram. Deus sabe perfeitamente, qual teria sido o impacto na história se cada uma dessas possibilidades tivessem sido concretizadas. Então, dessa forma, Deus onisciente, o Deus onisciente, conhece tudo, conhece todos, sejam pessoas, animais, planetas e até mesmo objetos, de modo que nenhum fato, pensamento ou possibilidade foge do seu conhecimento. Deus conhece tudo em um grau infinito e não precisa obter nenhum tipo de informação, já que todo conhecimento está na sua própria mente. Aí eu pergunto para você, como um Deus tão grande assim falharia nas promessas dele para a sua vida? Como um Deus assim falharia? Não há como. Deus é infalível. E outra, pulamos para o tópico 3, 2.3, Deus zela por sua palavra. A lição diz assim, como vimos em Isaías 55, a palavra que sai de Deus tem um propósito determinado para cumprir. Versículo de número
11, né? Assim que será que a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Louvado seja o nome do Senhor. Isto é a palavra de Deus. Aqui está embasada a fidelidade de Deus, e a fidelidade de Deus, que é, por isso, ele garante o cumprimento das suas promessas, conforme está exposto na sua palavra. Olhando para isso, meus irmãos, a chuva, ela é uma dádiva celestial, descida do céu, projetada para ser eficaz. E ela não retorna, não é, vazia, porque ela produz transformação. Ela rega, faz crescer, faz brotar, né? Brotar, faz crescer, faz produzir e acaba transformando a morte em vida, né? Que é uma semente, por exemplo, e transforma essa semente em pão. Mesmo assim, minha palavra, versículo 11, é sobrenatural em sua origem, porque ela sai da boca de Deus. Aleluia. A minha palavra, olha o que está dizendo o texto, a minha palavra, eu velo pela minha palavra, diz o texto de Jeremias, não é? Versículo 11, assim será a palavra que sair da minha boca. Então, a origem é sobrenatural, é da boca de Deus. É eficaz na sua missão, diz o texto, ela não retorna vazia. E ela é instrumento para alcançar o que o Senhor deseja. Né? Olha o que diz o texto, o que eu desejo, o que me apraz, o propósito para o qual a enviei. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra não voltará vazia. Ela é poderosa demais, não é? É poderosa de forma extraordinária. É poderosa demais para isso. Quando Deus disse, haja luz, lá em Gênesis capítulo 1, versículo de número 3, o resultado foi imediato. E foi o quê? Houve luz. Quando Jesus disse, cala-te, aquieta-te, o que aconteceu com o vento? Cessou. O que aconteceu com o mar? Se acalmou. A palavra de Deus, ela sempre prosperará. Deus, ele sempre terá sucesso. E aqueles que receberem a sua palavra também serão vencedores no nome do Senhor Jesus. Então é mais um significado para que nós venhamos confiar no Senhor. E um outro texto desse subponto a Josué, capítulo 21, versículo 15, de todas as promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Mesmo que Abraão morra, não é? Morre, mas a promessa que Deus fez a Abraão veio se cumprir nos filhos e nos filhos dos seus filhos. Promessa de Deus. A promessa de Deus, ela não falha, porque Deus é infalível. Entremos então, nós vamos ver a síntese desse tópico de número 2. A síntese do tópico diz assim: a promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus prometer algo ao trem ou a si mesmo. E aí nós vamos para o tópico de número 3. Tópico de número 3, já caminhando para o encerramento dessa lição. O subtópico de número 3, promessas incondicionais. E eu fiz o quê? Eu coloquei junto, eu acho que eu errei aí no slide, viu, Mateus? No tópico 3.1, são promessas incondicionais e promessas condicionais. Nós temos o subtópico de número 1. Isso. Amém. Maravilha. Nós temos aí o subtópico 1, promessas incondicionais, e temos o subtópico de número 2, promessas condicionais. Então eu agrupei ambos em um único, e aí nós falamos então a respeito dessas promessas incondicionais e condicionais. Falamos com ambas e assim nós temos o melhor entendimento. A lição diz assim: as promessas incondicionais são as que independem das circunstâncias, de tempo ou de atitudes do destinatário. Por exemplo, a promessa do nascimento de Jesus proveniente de uma virgem, o local do nascimento de Jesus em Belém da Judéia, são promessas incondicionais. Que Jesus seria chamado Emanuel, Deus conosco, outra promessa.
Há também promessas proféticas que ainda não se cumpriram, mas que, com alguma certeza, ou aliás, com absoluta certeza, aguardamos seu cumprimento, tais como a promessa da ressurreição dos salvos em Cristo, a transformação dos vivos, no arrebatamento da igreja e muitas outras profecias que haverão de se cumprir e são absolutamente incondicionais. Por que são incondicionais? Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Então vamos considerar aí dessa forma, então, existem promessas que são gerais, existem promessas que são dirigidas a todos os homens, então, portanto, são promessas gerais, e Deus as proferiu para todos os homens, e por isso elas se aplicam para toda a humanidade. As promessas feitas, por exemplo, a Noé, após o dilúvio, não é? Por exemplo, que são desta espécie. Deus prometeu também não cessar enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio, calor, verão, inverno, dia, noite. Eis porque, como o Senhor, disse o Senhor Jesus, Deus até o dia de hoje continua a dar o sol e a chuva tanto sobre justos quanto sobre injustos. Mateus capítulo 5, versículo 45, o que à primeira vista parecia um contrassenso, mas que é cumprimento de uma promessa geral, de uma promessa feita a todos os homens indistintamente. Existem promessas que são nacionais, promessas que são dirigidas a uma nação em especial. Neste ponto, aliás, é bom que nós relembremos que para Deus a terra ela é composta de 3 povos diferentes, são os judeus, os gentios e a igreja. Há ainda as promessas grupais, ou seja, são promessas dirigidas a grupos que não chegam a constituir uma nação, mas que são agrupamentos de pessoas que estão ligadas ou por laços de parentesco, que são, no caso, tribos, clãs, ou ainda por vínculos de outra natureza, como profissionais, gênero, etc. E é o que se observa, por exemplo, na promessa feita aos recabitas, quando nós lemos lá em Jeremias, capítulo de número 35, versículo 18 e 19, que era uma tribo que descendia de Recabe, e eles recebem uma promessa específica para eles. E aí, por fim, nós temos as chamadas promessas individuais, que são promessas feitas por Deus a indivíduos, única e exclusivamente a eles, e que, logicamente, não podem ser aplicadas a ninguém mais. Ou seja, muitos são as promessas, os tipos de promessas na Bíblia, e quando se diz sobre promessas individuais, promessas feitas para indivíduos, elas são muitas também feitas na Bíblia. Por exemplo, é o caso da promessa feita a Abraão, de que se faria nele uma grande nação. E hoje, lamentavelmente, por falta de conhecimento, nós falamos isso no início da aula, né? Muitos crentes têm ocasionado a destruição de muitas vidas espirituais, porque, por não conhecerem a Bíblia, ouvem falsos pregadores, falsos ensinadores, que acabam transportando muitas dessas promessas que são individuais, não é para indivíduos, especificamente para indivíduos, para a vida de cada uma daquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus. A pessoa pega essa promessa que era individual, acaba aplicando, não é? E aí acaba tendo aí, na vida de algumas pessoas, não é? Acaba tendo essa frustração, por assim dizer, porque fazem aquilo que muito sabiamente o pastor Antônio Gilberto, ele diz, né, ele denomina, dizendo que é uma transformação indevida de fatos e eventos bíblicos em doutrina. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa aplicação. Mas ainda outro aspecto relevante para nós verificarmos na promessa ou nas promessas de Deus, que trata-se da circunstância de que não apenas se deve levar em conta a quem o Senhor dirigiu a promessa, mas ainda quais as condições estabelecidas para o cumprimento dessa promessa. Entenda bem isso, né? Nós temos 2 tipos de promessas de Deus, e aí nós entramos no assunto desse tópico, que são as promessas condicionais e as incondicionais. A promessa de Deus ela é incondicional quando? Quando o Senhor faz uma declaração cujo cumprimento independe da vontade do homem, independe da vontade do ser humano.
Essas promessas, elas se derivam de um ato de vontade do Senhor, que o próprio Deus, ele quis manter acima da própria vontade humana, porquanto, já lemos aqui, os pensamentos de Deus são mais altos do que os pensamentos dos homens. Nós lemos em Isaías, capítulo 55, versos 8 e 9. E aí essas são as incondicionais, independem. E aí temos as promessas condicionais. Ou seja, Deus faz promessas, mas algumas delas, elas estão ligadas à nossa vontade. Embora elas não dependam exclusivamente de nós. O Senhor, ele escolheu que essas promessas também envolvem a nossa participação. Essas promessas, que são promessas condicionais, elas envolvem a nossa participação. Dê um exemplo, pastor. Dou um exemplo. O exemplo é a promessa da salvação. Salvação é uma promessa. Para que a promessa da salvação se cumpra, se torne real em nossas vidas, o que nós precisamos fazer? Olha a participação nossa. Nós precisamos aceitar Jesus como nosso Salvador. Como diz lá em Marcos capítulo 16, versículo 16, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, essa salvação é uma promessa geral de Deus, dirigida a todos os seres humanos. Nós falamos já de promessa geral. É uma promessa geral de Deus, prometida a todos os seres humanos, mas que a sua realização depende da nossa decisão. Dentro do livre-arbítrio do homem, então depende da nossa decisão em aceitá-lo. Então é uma promessa condicional, baseada na nossa aceitação. Então, se nós analisarmos essas promessas de Deus na palavra, então nós temos que considerar não apenas a quem as promessas se dirigem, mas também se elas são condicionais ou incondicionais. E aí eu fecho o tópico. Nós falamos bastante sobre os propósitos da promessa, então a importância de conhecer as promessas de Deus. A gente já fecha no último tópico dessa lição, 3.3, que fala do propósito das promessas de Deus. Então, a necessidade que nós temos de conhecer as promessas. Deus, ao fazer as promessas, ele se dirige a pessoas certas. Pode mudar o slide, por favor? Propósito das promessas de Deus. Que Deus, pode mudar para mim, por favor? 3. Eu não coloquei o tópico de número, subtópico 3 aí. Mateus. Coloquei. Bom, está aí. Os propósitos das promessas de Deus. Estão entendendo aí esse último subtópico? Deus, ao fazer promessas, então, ele se dirige a pessoas certas. E ele estabelece propósitos para que isso ocorra, e somente dentro dessa perspectiva é que as promessas se cumprirão de modo inevitável nas nossas vidas. O que acontece? Muitos hoje em dia creem em promessas que não foram em absoluto dirigidas a elas e nem tampouco estão de acordo com o propósito de Deus. Tentam tomar aquilo que não é deles, e o resultado não poderia ser outro. Eu disse há pouco, frustração, decepção, indevida decepção, por assim dizer, visto que Deus ele é fiel para cumprir a tua palavra, e ele não pode negar-se a si mesmo, de modo que não serão caprichos ou invencionices humanas, não é, que mudarão o caráter de Deus. E aí a gente fecha a conclusão da lição. Ela é simples e direta. Vamos para a conclusão, por favor. Hoje eu estou sem o passador de slide aqui, então a gente está nessa comunicação com a técnica, com o pessoal da técnica lá em cima. A sinopse do texto: ao longo da Bíblia, Deus revelou diferentes propósitos para fazer cumprir as suas promessas. A gente já vai para a conclusão. A próxima: Deus é soberano e zela pela sua palavra. Eu fecho dizendo, comentando com você, as promessas de Deus, elas não falham. Então, elas estão aí para que nós creiamos nelas e as vivenciemos, mas tudo de acordo com a palavra do Senhor. E aí um rogo que eu faço sobre a vida dos irmãos, eu quero ministrar sobre a tua vida, que nesse trimestre nós possamos ser fortalecidos na fé, ao estudarmos quantas e quão grandiosas promessas Deus nos deixou, porque de Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo,
não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Louvado seja o nome do Senhor, sem o acompanhamento da orquestra, mas fazendo menção deste hino, o hino 459 da nossa harpa cristã, estando certos que de Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. E aí, um convite para você, logo mais às 18h30, nosso culto da família. Venha celebrar o Senhor conosco, adorar o nosso Deus, e no próximo domingo nós temos mais uma importante lição dentro dessa temática. Eu quero orar com você. Senhor Deus e Pai, nós te adoramos por teu amor, tua graça abundante, teu cuidado para com as nossas vidas, as suas promessas, Pai. Ó Senhor Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, rogar ao Senhor, ó Pai amado, as tuas bênçãos sobre a vida de cada um dos teus filhos, estudantes da tua palavra, que tem buscado cada dia mais, ó Pai, crescer em entendimento, graça. Ó bendito Deus, que o teu nome continue sendo glorificado na vida do nosso presidente, pastor Isaac Valadares, todo o ministério, que o teu nome seja glorificado em toda a equipe técnica, Senhor Deus, que possibilita com que essa mensagem alcance lares, vidas, famílias, no nome do Senhor Jesus. É o nosso pedido a Ti. Rogamos ao Senhor, dá-nos graça para logo mais podermos estar reunidos na Tua presença para celebrar ao Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe no nome do Senhor.